O gelo é o grande preservador da natureza. A grande vantagem de se ter um freezer em casa, é que ele mantém seus alimentos frescos por mais tempo. Quantos de nós temos uma pizza no fundo da gaveta do freezer, que está lá há anos? Quando algo está congelado, o tempo para. Isso é uma ótima notícia para aventureiros e exploradores, porque quando eles encontram algo que foi preso no gelo, é como abrir uma janela para o passado. Hoje vamos olhar para 12 coisas verdadeiramente incríveis, que foram encontradas dentro do gelo. Algumas delas estiveram lá por milhares de anos. Vamos começar com essa descoberta incrível em Oslo, Noruega. O fotógrafo Finn Nordrum saiu em uma manhã de inverno, para encontrar coisas interessantes para fotografar, mas ele não imaginava que veria isso. É um sapo congelado no meio de um salto, a meio caminho do lago. A temperatura caiu repentinamente e ele foi pego como uma mosca presa em âmbar. Acredita-se que o sapo azarado estava realmente fora, tentando encontrar um parceiro quando encontrou esse infortúnio. Há o azar no amor, e então há isso. Como dizia Meatloaf, faríamos qualquer coisa por amor, mas não faríamos isso. Permanecendo na Noruega, vamos olhar para algo mais antigo. Que tal uma espada que ficou congelada no alto de uma montanha, por mais de 1000 anos? Há um verdadeiro mistério em torno desta. Os arqueólogos acreditam que a espada tem aproximadamente 1100 anos, mas como ela foi parar lá? É definitivamente uma espada viking, e terá pertencido a um dos famosos guerreiros de antigamente. O fato de ter sobrevivido por tanto tempo é um testemunho da qualidade da metalurgia viking. Os vikings nunca foram conhecidos por suas habilidades de escalada, e a melhor suposição dos cientistas é que um soldado se perdeu em uma nevasca e tomou um caminho errado, deixando sua arma para trás na encosta, enquanto lutava contra as condições adversas. Que tal um grupo inteiro de peixes congelados dentro de uma onda? Não procure mais, nós temos isso bem aqui. Este espetáculo incrível foi testemunhado por um fotógrafo na África do Sul, Dakota e Estados Unidos. À primeira vista, você poderia pensar que o gelo veio tão rápido que pegou uma onda antes que ela tivesse a chance de atingir a costa, mas não é bem assim. Os peixes ficaram presos debaixo de um lago quando ele congelou e, quando as temperaturas caíram ainda mais, o gelo empurrou para a superfície, levando os peixes capturados com ele. Parece uma obra de arte, mas na verdade é apenas a natureza mostrando a todos nós, o quão poderosa ela realmente é. Alguém quer um bolo? Este parece muito bom, mas você acreditaria se eu te dissesse que tem mais de 100 anos? Parece que foi assado ontem, mas sobreviveu um século no gelo da Antártica. É um bolo de frutas britânico, e foi encontrado dentro do edifício mais antigo da Antártica. Por causa de onde veio, os especialistas acreditam que deve ter pertencido ao lendário explorador britânico Capitão Robert Scott, e que ele o deixou lá durante uma expedição ao Polo Sul em 1911. Foi tão bem preservado que os cientistas acreditam que provavelmente ainda é comestível, embora ninguém tenha tido coragem de dar uma mordida ainda. Vamos pensar maior. Que tal uma casa inteira? Esta impressionante casa cruciforme de poço costumava abrigar 5 famílias inteiras dos Inuvialuit. Pode ter até 500 anos, mas como o gelo fez um excelente trabalho preservando a casa após seu abandono, a madeira está como nova. Esta casa é a primeira casa completa desse tipo a ser descoberta, tornando-se uma descoberta incrível para a Universidade de Toronto, no Canadá. Poços cruciformes como este são muito mencionados nos escritos dos Inuvialuit, mas até agora nunca tínhamos visto um para realmente ter uma ideia de como a vida devia ser naquela época. Elas parecem bastante acolhedoras, embora não gostaríamos de sair para caçar ossos de baleia para fazer o telhado. Ok, mãos ao alto. Quem deixou uma bicicleta para trás na Áustria? Quem achou que tentar pedalar através do permafrost era uma boa ideia? Na verdade, pode haver mais nessa história do que aparenta. Esta bicicleta, encontrada a impressionantes 9.850 pés acima do nível do mar, pode ter pertencido a um contrabandista. O arqueólogo que encontrou a bicicleta a retirou da montanha para ser datada profissionalmente, e os cientistas dizem que ela provavelmente é da década de 1950. Naquela época, a rota montanhosa onde foi encontrada era popular entre contrabandistas que operavam entre Obergurgl e Felders.
Talvez alguém tenha sido pego e fugido sem a bicicleta, ou talvez um contrabandista tenha decidido abandonar a vida de crime de uma vez por todas e simplesmente não precisasse mais da bicicleta. Mostramos a você o bolo de frutas do capitão Robert Scott antes. Que tal ver toda a sua cabana? Esta é a base onde Scott e sua equipe se estabeleceram por 2 anos inteiros enquanto estudavam a Antártica entre 1910 e 1913. Infelizmente, Scott e sua equipe nunca completaram sua missão, e a cabana ficou enterrada sob neve e gelo por quase 50 anos. Quando aventureiros americanos a encontraram e a desenterraram, ficaram surpresos com o quão bem preservada estava. Era como se os homens de Scott tivessem estado lá no dia anterior. Comida e suprimentos médicos ainda estavam nas prateleiras, livros espalhados pela sala esperando que alguém voltasse para lê-los. Há até uma sala escura lá para revelar fotos. Conservacionistas trabalharam duro para garantir que o edifício seja preservado para gerações futuras e ele deve continuar lá daqui a 100 anos. De 1910, vamos voltar aos dias atuais e a outro animal que caiu nas condições de congelamento. Não há nada de fantástico sobre este senhor raposa. Infelizmente, ele não conseguiu atravessar o rio Danúbio na Alemanha. O caçador que o encontrou diz que está sempre encontrando animais congelados no rio, incluindo javalis, mas nunca viu nada preservado tão perfeitamente quanto a raposa. O rio rotineiramente congela completamente no inverno, e o caçador deixou a raposa congelada em exibição à beira do rio como um aviso para garantir que as pessoas não tentem atravessar o rio sozinhas. Se uma raposa astuta e furtiva não consegue atravessar com segurança, não pensamos muito nas nossas chances. Foi preciso um verão quente na Suíça para descobrir essas ferramentas da Idade do Bronze, e elas não aparecem com frequência. Na verdade, esses artefatos esperaram por mais de 4.000 anos para que alguém os encontrasse. Encontrados em uma plataforma de geleira a quase 9.000 pés de altitude nos Alpes berneses, essas descobertas são evidências de que o montanhismo não é uma coisa recente para os humanos. De fato, a humanidade tem tentado escalar montanhas desde o início da história. Esses exploradores da Idade do Bronze devem ter esperado problemas. Havia arcos e flechas na coleção, junto com pinos de escalada primitivos. Incrivelmente, um recipiente de comida de madeira estava entre os tesouros revelados pelo gelo derretido, e ainda havia vestígios de seu conteúdo dentro. Este mamute lanoso estava preso no mesmo gelo na Rússia por quase 43.000 anos. Quando os cientistas o desenterraram, ficaram maravilhados com o que encontraram. O animal estava tão bem preservado que sua carne ainda era vermelha e havia sangue líquido ainda dentro de suas veias. O corpo está em uma condição tão incrível que há até conversas de que ele poderia ser usado para clonagem, extraindo DNA de dentro dele e usando-o para criar um novo mamute, trazendo a besta de volta da extinção. Uma criatura pré-histórica poderia renascer, tudo graças ao gelo. Se disséssemos que encontramos terror no gelo, você poderia esperar um monstro do folclore, mas, neste caso, é um navio britânico há muito esquecido. O HMS Terror foi abandonado em 1848, quando sua tripulação decidiu que era muito perigoso continuar tentando atravessar a passagem do Noroeste, e o barco ficou preso. Ele afundou lentamente até o fundo da bacia ártica e ficou congelado no tempo. Embora alguns peixes tenham feito do navio sua casa, exploradores conseguiram colocar uma câmera dentro dele e encontraram pratos e garrafas de vinho ainda sobre as mesas, exatamente onde foram deixados quase 2 séculos atrás. A descoberta em 2016 finalmente esclareceu o mistério do que aconteceu com o navio após os marinheiros o abandonarem. Você não pode evitar o gelo nem mesmo se viajar pelo céu. Em junho de 1937, o lendário piloto soviético Levanevsky e sua tripulação estavam tentando fazer o primeiro voo comercial para os Estados Unidos via Polo Norte, quando eles e seu avião simplesmente desapareceram. Uma mensagem de rádio misteriosa foi recebida na Rússia, consistindo apenas de dígitos contendo o indicativo de chamada do avião, mas a localização não pôde ser rastreada e os homens e seu avião foram considerados perdidos. Nenhum vestígio foi encontrado, até que os destroços de uma aeronave de estilo soviético foram descobertos na remota região selvagem do norte do Canadá em 2013. É o avião de Levanevsky?
Ninguém pode dizer com certeza, mas, se for, um dos mistérios mais duradouros da aviação, pode finalmente ter sido resolvido. Obrigado por assistir. Inscreva-se no canal e até breve.